Olá, assinantes das Cunhãs! Estamos de volta para mais um encontro exclusivíssimo, né? Um episódio especial só com vocês, é bom demais. E esse é o último de 2022, meu povo. Olha, chega a dar uma emoção, não é por nada não. Esse ano já deu o que tinha que dar, né? Pelo amor de Deus, vamos para 2023, né? Vamos. Oh, meu Deus, vai ser tão, né? A gente já fica alimentando isso que vai virar o ano, vai melhorar, mas dessa vez vai melhorar mesmo, literalmente, porque a gente vai ter novas pessoas sob comando do país, já vai melhorar muito, muito. E aí, Inês Aparecida, boa noite, como é que você tá, mulher? Mulher, agora de noite melhor, mas é ótimo esse assunto, porque as cunhãs tudo, né, foram alvejadas pelo coronavírus, esse novo modelo. Eu nunca tinha tido, eu achava que eu tinha o corpo fechado, eu mangava todo mundo. Ixi, teve Covid, mas eu tenho o corpo fechado. Corpo fechado foi porra nenhuma. Tá aí eu, o Covid vier de 10 dias e ainda continuo sem sentir muito gosto nem cheiro. É uma pessoa que perdeu a vontade de beber. Daí tu tira como tão ruim. Pois é, gente, hoje a gente vai falar de Covid e temos uma convidada, né, que não é uma convidada, que é uma cunhã que está literalmente convidada, né, ela não é convidada, ela é convidada, a Ebele Rebouças. E aí, mulher? Oi, gente. Estou convidada, mas estou bem, graças a Deus. A bicha me pegou um pouquinho mais de jeito dessa vez do que na primeira onda, mas assim, sintomas muito leves, né? Tá acabando rápido, evoluindo assim de forma bem branda e que assim seja. Queria agradecer a presença aqui dos assinantes e para quem não pôde vir também vai receber, né? Já recebeu o episódio. Um beijo para vocês. E hoje a gente tem um convidado especialíssimo para nos ajudar a decifrar essa nova onda de Covid que está rolando, né? Para a gente conversar um pouco sobre isso. E que é Curumim, que é conselheiro especial da Ebele Rebouças para assuntos de Covid e outros, que é o Edson Teixeira, ó, torcedor de Fortaleza também, né? Muito importante Tricolor. finalizar. Edson Bem-vindo, viu, Edson? Teixeira, imunologista, professor do Departamento de Patologia e Medicina Legal da UFC e coordenador do Laboratório Integrado de Biomoléculas, também da UFC ULIBS. E aí, Edson, bem-vindo. Olá, boa noite a todos. É uma satisfação agradecer o convite das Cunhãs. Para mim é uma alegria. Acompanho sempre vocês aí nas redes sociais e acredito que é um bom momento para a gente espalhar boa informação, né? Eu acho que o segredo, né, em relação à saúde é a educação, né? E a imprensa tem um papel importantíssimo nisso, que é espalhar informação de qualidade, visto que, como comentava lá no Twitter, toda vida que aparece uma nova onda, e é natural, isso ocorre com todos os vírus, né? Toda vez que ocorre uma nova onda, aí acontece todo esse estardalhaço de coisas negacionistas do tipo a vacina não presta, tomou a vacina e a vacina não protegeu, ou o uso de máscara, atacam o uso de máscara, e hoje a gente vai tentar aqui, de uma forma bem descontraída, mas também didática, explicar um pouquinho por que a gente está vivendo isso hoje. Pois é, diferente das outras ondas que a gente teve de Covid, essa é uma onda que está pegando, em tese, a maioria da população no Brasil está vacinada com pelo menos 2 doses. A gente teve uma queda grande, expressiva na terceira e, sobretudo, na quarta dose, né, no reforço da quarta dose. A gente vai ter vacinas vencendo aí, um monte, um bocado, uma grana preta que o governo comprou em vacina que vai vencer agora, dezembro, janeiro. E porque não tem campanha de vacina, assim, não estão distribuindo para os estados, parou, parece que não existe mais Covid. E, neste momento, realmente as medidas de restrição, como o uso de máscaras, redução do número de pessoas em certos ambientes, nada disso está existindo, né? Então, está tudo funcionando normalmente. Então, a gente tem que se preocupar com essa onda, Edson, assim, a gente, tipo, eu peguei, Inês pegou, a Ebele está com Covid, a gente tem aqui, a Stefane está com Covid, a Natalícia teve, enfim, tá, todo mundo parece que está pegando todo mundo, tá geral, e assim a gente fala, mas tá leve. Será? Mas tá leve mesmo? Tem riscos, assim, o que a gente tem que se preocupar com essa nova onda? Bom, é o seguinte, para a gente entender isso, a gente tem que ir lá para entender o agente etiológico, né, o que causa essa doença, né, que é um vírus, né?
para a gente ter ideia do tamanho desse negócio, se a gente vê um fio de cabelo, o tamanho do vírus é como se pegasse um fio de cabelo e dividisse 1000 vezes. Imagina um fio de cabelo dividir para 2 vezes, já é difícil, 3, 4, 1000 vezes. Então, é uma estrutura muito rudimentar, é uma coisa muito pequena, de escala nanométrica. Para piorar as coisas, esse vírus ele tem como material genético o RNA, em vez do DNA que nós temos. E o RNA tem um problema. Quando ele replica, né, para criar cópias de vírus, ele tem pouca correção do material genético. Então, as mutações ocorrem nesses vírus de RNA muito mais do que em outros vírus que têm DNA e em outros organismos que também utilizam o DNA como seu material genético. Então, por isso que ele muta mais. Então, quando começou a confusão, lá em dezembro de 2019, né, a gente tinha um vírus e hoje a gente tem um vírus completamente diferente. Completamente diferente. Só lembrando aqui, né, a OMS faz a observação dessas variantes, né, classifica essas variantes como sejam variantes de informação ou de preocupação. As de informação são aquelas que podem vir a causar grandes problemas, as de preocupação já estão causando, né? E aí vocês lembram, em 2020 a gente teve a mudança da nomenclatura e a gente começou a chamar pelas letras do alfabeto, né? Então, a alfa, que veio lá do Reino Unido, em setembro de 2020, a beta, em 2020 também, na África do Sul. Nós tivemos a gama aqui no Brasil, quem lembra daquela confusão lá em Manaus, né? Inclusive, eu vi há pouco um documentário, vi o trailer, na verdade, está tentando até ir para o Oscar, que é exatamente uma médica e uma cineasta contando a história do que viveram durante a pandemia lá no Amazonas. Muito interessante. Muito Caramba, interessante. boa dica, né? Quando sair. Eu depois, até o final aqui, eu passo o nome dele. Acho que é Quando Não Se Consegue Voar, ou Quando Não Se Consegue Respirar. Daqui a pouco eu passo o correto. E aí veio a Ômicron, né? Em novembro de 2021, e depois causou o aumento também da onda durante esse ano de 2022. Se a gente pega, só como preâmbulo aqui, se a gente pega essas 3 ondas, né, a primeira onda, aquela segunda e a da Ômicron, se a gente pega os dados de Fortaleza, por exemplo, em abril, maio de 2020, a gente tinha uma média diária de 600 casos, chegou a ter 800, e chegou a morrer em Fortaleza 119 pessoas num dia. Hoje não morre no Era Brasil. muito assustador. Sério, gente. Agora não morre? Quantas você falou? Não, aí só para comparar, essa foi a primeira, né? Sim. Mais ou menos 600 casos, morria 100. Sim. A segunda, que foi a gama, em Fortaleza tinha mais ou menos 1.100 casos, ou seja, quase o dobro, mas morria só 78, em média. Ou seja, não se tinha... Estava começando a vacina, né? Não tinha ainda proteção. Mesmo assim, por conta do contato, a gente teve mais casos identificados, porque a gente testava mais. No começo, a gente nem tinha exame que prestasse, vocês sabem disso, né? E aí chegou a Ômicron. Quando chegou a Ômicron, foi aquela loucura, porque é muito transmissível. É essa que vocês estão comentando aqui. Fulano está, cicrano está todo mundo com Covid, essa vai ser a maior. Para comparação, essa Ômicron de dezembro de 2021, que pegou o começo de 2022, o número de casos que eu falei, que eram 600 e 1.100 nas anteriores, em Fortaleza chegou a 3.500. Caracas. Mas aí morria só 23. Por quê? Porque a gente já tinha vacina. Então, assim, para negacionistas, se você pegar os dados de qualquer capital ou do Brasil e jogar as 3 curvas do número de casos e as 3 curvas do número de mortes, botando onde começou a vacina, escancara de cara que a vacina protege. Agora, por que diabo é que esse vírus ainda está infectando? Porque o que existe aí é uma pressão para a seleção natural, né? Se está todo mundo vacinado, o vírus está circulando menos. Quando aparece nessas mutações que eu falei, uma modificação que faça com que um vírusinho só, esse pequenininho,
tem a habilidade de se ligar melhor às nossas células, então ele passa a ganhar a corrida entre os outros vírus que não têm essa habilidade. E aí se cria uma variante, porque aí todo mundo vai se contaminar com essa, né? O que é que nós temos agora? Nós temos uma doença, uma população vacinada, né? No Brasil, a gente tem 80% das pessoas vacinadas, de esquema completo, né? Claro que a Camila lembrou aí que a galera não está se vacinando no reforço. Isso é péssimo, a gente vai já conversar por que é péssimo. Mas no mundo a gente tem 61% só de vacinados. Então é claro que as variantes aparecem. Só que elas ganham a possibilidade de contaminar, só que como a gente já tomou vacina e já entrou em contato com o vírus outras vezes, o nosso sistema imunológico ele é capaz, por conta desse treinamento, de evitar as internações e as mortes. Só para lembrar, nós estamos há 107 dias sem um óbito em Fortaleza. Não, fantástico, fantástico. Isso não é obra do acaso, isso é imunologia, isso é ciência. Né? Edson, deixa eu fazer uma pergunta bem negacionista, aproveitando esse dado que bem negacionista. É bem negacionista, porque é o que a gente escuta e precisa retrucar, né? Isso é obra somente da vacina, ou o vírus ele também se tornou menos letal por si próprio, né? Ele evolui para se tornar mais transmissível. Eu até brincava dizendo isso, porque assim, para o vírus, não é vantagem matar o cara, porque se ele matar o cara, ele não tem para onde se multiplicar. Então, na minha cabeça, para o vírus é melhor ele se multiplicar mais, não matar, deixar o cara ali, porque por ele consegue se multiplicar. Então, a pergunta é, a baixa letalidade é obra simplesmente do efeito da vacina, ou os vírus também se tornaram mais inteligentes, digamos assim, e evoluíram para não ser tão letais? Não quer matar, só maltratar, é? Não mata, só bate, só espanca. Não é uma judiação somente, não, é só seleção, certo? Os vírus eles vão se adaptando, né? Eles vão se adaptando exatamente por isso que eu estou falando. Como ele muta muito, a possibilidade dele se adaptar é maior, né? Então, vai aparecendo as variantes, ele vai achando outras pessoas susceptíveis e vai se infectando. Mas a proteção que nós temos hoje é exatamente por conta da vacina e também complementar o contato que a gente tem com os vírus, sem nem saber, né? Sem nem saber, né? Vocês lembram que esse dado espalhou-se muito, e é verdade, lá no começo, que 80% dos casos de Covid eram assintomáticos. Vocês lembram disso? Uhum, sim. Ora, naquela época, a gente não tinha vacina. Então, se 80% dos casos são assintomáticos, alguém tem que dar de conta disso. E quem dava de conta disso é uma coisa simplesmente incrível que nós temos, que é o sistema imunológico. A gente tem codificado lá a possibilidade de reconhecer esses vírus, proteger o organismo desses vírus, e aí 80% das pessoas não sentiam absolutamente nada. Com a vacina, aí nós chegamos aí a transformar essa doença em uma coisa diferente. Então, eu até estava vendo um médico da falando esses dias que a Covid-19 já não é mais Covid-19, é Covid-22, porque é uma doença completamente diferente. Qual é o problema agora? Os extremos das idades, as crianças que não estão vacinadas ou os idosos, né, por conta do sistema imunológico que não responde bem às vacinas. E se a gente for olhar nas escalas de faixa etária, quem morreu muito foi acima de 80 anos. Né? Sim. E as pessoas imunocomprometidas. As pessoas que receberam transplante, as pessoas que tomam imunossupressor, as pessoas que estão com HIV, as pessoas que têm alguma imunodeficiência. Essa é a preocupação real agora. Mas os adultos vacinados e com os reforços, que é o nosso dever de casa, o que a gente tem assistido é isso. Pessoas que contraem sintomas de gripe e que se recuperam bem. É bom pegar Covid? É péssimo pegar Covid. Porque a gente não sabe o que vai ter de sequela aí para frente. Pois tem esse negócio que é essa história de sequela. Meu. Aí eu vou jogar aqui, acho que a Inês pode falar mais, porque essa sensação... Pois é, fala, Inês.
Não, eu queria não falar dessa sensação e sobre sequela, é isso, porque no começo a gente conhece gente, eu conheço 2 ou 3 pessoas com sequelas gravíssimas. Até Sim, a que ele não Liana. nega o Luiz Pontes, ele não nega, né, que é o político, o presidente, foi presidente do PSDB e tal, ele ainda continua fazendo um tratamento que ele vai todo mês a São Paulo tomar lá uns negócios imundos, não sei das quantas, por conta dessa Covid. Ele ficou sem andar, ele ficou sem deglutir, de uma Covid horrível. Mas o senhor acha que essa nova onda agora, por exemplo, como a gente pegou agora, vai ter uma sequela assim ou já diminuiu um pouco também por causa das vacinas? As vacinas protegem bem, obviamente as sequelas elas não são só por conta do vírus, são por conta também da resposta imunológica, e lembre, a gente tinha comprometimento de 80% de pulmão, né? A gente tinha comprometimento articular, as pessoas perdiam cabelo, então era muito mais grave. Só que, como a gente está vivendo isso ainda, Inês, a gente não sabe, então não dá para brincar de pegar Covid, entendeu? E outra coisa, se a gente quer acabar com isso definitivamente, se o vírus ele muda quando contamina pessoas, para a gente evitar as novas variantes do futuro, a gente tem que evitar a transmissão, para tentar eliminar essa possibilidade dele mutar. Ou seja, quanto mais pessoas doentes, maior a possibilidade de aparecer uma nova variante. Pronto, então eu vou aproveitar aqui essa questão da sensação que dá, porque no começo a Covid tinha essa questão de pegar o pulmão, dava muita tosse, a falta de ar e tal. Dessa vez a manifestação parece diferente, vem como dor de garganta e dá um cansaço, um nível de sono, que é uma coisa que eu achei assim, a Inês estava hoje prostrada, não conseguia se levantar e ela já negativou, né, Inês? Ontem foi negativo e hoje de manhã, eu que sou uma pessoa assim, eu tenho um toco, eu não paro. Mas hoje eu dormi 1h30 de manhã, bem no meio da manhã. Eu passei Parecia bem. Pois é, eu passei um tempinho assim, eu só falava assim, meu Deus, eu tô com um sono tão grande, como é que pode uma coisa dessas? Então, assim, fala um pouquinho como é que são as características dessa variante nova, assim, é isso mesmo? São essas, é desse jeito que tá pegando? Porque, assim, as pessoas, às vezes, nem se tocam que isso é Covid. É assim, aquela história que eu estava comentando com vocês, a doença é diferente, Pois né? é. Por quê? Porque nós temos um hospedeiro diferente, agora nós estamos vacinados, e nós temos um vírus completamente diferente daquele, pelo menos as proteínas mais importantes, diferente daquele que começou tudo lá na China. Então, o que nós temos agora são sintomas gripais, né? A gente tem tosse, a gente tem fraqueza muscular, a gente tem cansaço, a gente tem coriza, a gente pode ter febre, né? Que a gente conhece como sintomas gripais, né? Tem muita gente que está gripada, faz o teste, está negativo, e é gripe mesmo, né? Uhum. E isso se dá exatamente por conta dessa proteção que a gente adquiriu com as vacinas. Então, assim, as internações caíram muito. Os óbitos praticamente desapareceram. A gente tem praticamente 1/3 de ano aqui sem mortes em Fortaleza. Então, a doença é diferente. Mas como a gente está vivendo a Covid ainda, a gente não pode brincar de sair pegando Covid. Então, é importante, por exemplo, há um ataque, vocês devem falar disso, frontal ao uso de máscaras, né? As pessoas estão cansadas, né? Estão cansadas, não aguentam mais. Né? Não, e fazem chacota com quem ainda usa máscara, né? Para que tu tá usando máscara, não sei o que, isso lá adianta. Uhum. Chega a ser um bullying, né? Uhum. Eu estava, até para me preparar bem para a nossa conversa, eu estava lendo um artigo hoje, a cada tosse que o indivíduo dá, ele libera 2 bilhões de vírus. Maria. E 2 bilhões. E 10 segundos depois ainda fica 100 mil vírus. 10 segundos depois que a pessoa tossiu, no ambiente ainda fica vírus com possibilidade de contaminar nos aerossóis. O simples uso da máscara correto reduz isso em 94%. Olha aí. É muita coisa. É muita coisa. A gente acha que é bobagem, mas quando a gente vai ver, e tem imagem dos aerossóis nas salas e tal, uma coisa que eu sempre tenho avisado às pessoas: elevador. Elevador é uma coisa perigosa. Por quê? Porque a pessoa espirra e o aerosol fica ali dentro. Às vezes, mesmo já vazio, você acha que não tinha nada? O vizinho que espirrou, você entra, você não sabe? Aqui no nosso elevador está escrito, recomendamos, continua escrito, e nunca deixou de dizer, o uso de máscara no elevador. Mas o povo não anda, somente bolsominion, e aqui é cheio.
Aqui são 20 apartamentos, acho que tem 3 que não é bolsominion. Aí os bolsominion não usam Esses máscara. aqui espirram sem máscara mesmo. Pois então. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu ia complementar a tua fala ou eu posso perguntar? Não, pode perguntar. Vou perguntar Tá. melhor que chega no bate-bola aqui. Tá, o seguinte, você como imunologista, é cientificamente impossível, porque sempre rola a pergunta, poxa, mas já 4 doses, né? A ciência evoluindo, está fazendo vacina nova. É cientificamente impossível concorrer com a velocidade de mudança, de mutações do vírus. A vacina, né, a produção de vacinas vai sempre estar atrasada, ou seja, cada nova vacina não vai ser páreo o suficiente para a variante que está circulando. E aí, né, pegando carona nas perguntas, eu já emendo. Essas bivalentes que estão falando tanto, são uma esperança para a gente ter menos ondas? Ótima pergunta. Desde o começo da pandemia, na verdade, desde o começo da imunização, né, quando apareceram as vacinas, a gente tem uma desproporção em relação aos países ricos e países pobres, né? Os países ricos conseguiram as vacinas, bloquearam as vacinas, os Estados Unidos paravam navio para não vir vacina para os países pobres, e os países pobres ainda continuam engatinhando. Então, o Brasil consegue 80% de cobertura, mas o mundo tem só 61%, tem países com menos de 50%. Então, assim, como a gente tem uma teia aérea muito forte no mundo hoje em dia, se aparecer uma variante lá no Cafundó do Judas, do interior de continente, rapidamente ele vai se espalhar. Só que o que a gente conseguiu até agora foi uma barreira muito forte. Por quê? Porque se vocês lembrarem, essas variantes alfa, beta, gama, delta, todas essas variantes surgiram em 2020. Uhum. Todas elas, né? Então, quando a gente começou efetivamente a batalhar contra o vírus com uma cobertura vacinal maior, a gente não tem mais variante. Nós estamos falando de subvariantes, ou seja, são vírus que modificam bem pouquinho, são diferentes da Ômicron, mas ainda são Ômicron. Ou seja, não se criou uma nova variante. Ou seja, essa corrida a gente está começando a ganhar, né? Mas a gente só vai conseguir terminar essa parada quando a gente aumentar o número de cobertura vacinal e com os reforços, porque o desafio agora é o seguinte: a cada 4 meses, mais ou menos, a resposta imunológica ela vai decaindo com as vacinas. Então, a gente precisa fazer o reforço. Isso é normal ou é qualidade da vacina que não é lá essas coisas? A Hybrid está negacionista hoje, né? Não, ela tá querendo. São as perguntas que eu escuto, Camila. Eu sei, eu tô brincando, mulher, tô brincando, tá tirando onda. Encarnei aqui a negacionista. Não, tem razão, tem gente que fica, cadê as vacinas? Não tomou 4? Fica o pessoal dizendo, isso é verdade. Aí depois, eu queria que você falasse sobre a China. O que é que está acontecendo? Peraí, Inês, deixa ele falar dessa história da qualidade. Depois ele fala sobre a China. Ave Maria, foi cara. Aí depois ele fala sobre a China. Agora ele vai responder as suas perguntinhas. Pronto, deixa aí. Olha só, o pessoal fala de vacina, né? Eu utilizo sempre o seguinte. Ano passado, a vacina BCG fez 100 anos. A vacina BCG não protege 100%, mas ela protege muito as crianças de 0 a 5 anos de tuberculose grave. Ninguém nunca criticou a BCG, né? Isso aí é uma coisa que a gente pode utilizar, né? Como é uma vacina nova, por uma doença pandêmica, a gente tem que ir acompanhando o que acontece com a quantidade de anticorpos e a quantidade de células. Porque a gente fala muito de anticorpo, mas nós temos uma resposta celular, que é a mais importante contra o vírus, né? A gente monta um exército de células, cópias de células que combatem o vírus. E isso é identificado nos pacientes que se vacinaram. Então, assim, não é que a vacina é boa, ou é ruim, ou é melhor, ou é fraca. O problema é que nós estamos vivendo uma coisa, trocando pneu com o carro andando, né? Acontece a variante, a gente tem que atualizar as vacinas.
E isso já acontece na vacina da gripe. Todo ano a gente vê qual vírus está circulando no hemisfério norte, qual vírus está circulando no hemisfério sul, e atualiza as vacinas, né, da gripe. Acontece isso, assim, desde há 20 anos, sei lá, desde que implementaram isso. Então, assim, não é que são vacinas ruins ou boas, são vacinas que estão encarando variantes que escapam. Porque o que fez com a Ômicron? Eu falei aqui, a Ômicron teve dias em Fortaleza da gente fazer 3.500 exames positivos. O que a Ômicron tem de diferente? Ela escapa dos anticorpos, entende? Aí ela ganha a possibilidade de invadir as células e contaminar pessoas. Então, não é que a vacina é ruim, é que a cinética, né, da observação do que acontece depois do vacinado tem que ser acompanhada para a gente dizer. Por isso que a OMS diz, depois de 4 meses tem que tomar o reforço. Por quê? Porque a epidemiologia mostrou que depois de 4 meses as pessoas estão adoecendo de novo. Aí reforça para evitar. No caso da sua pergunta em relação às bivalentes, ela deveria estar no Brasil há muito tempo, ela está aprovada em 35 países. Né? Mais uma vez, perdemos o bonde na gestão do Ministério da Saúde durante os anos do governo Bolsonaro. Um desastre completo, uma desorganização completa. Só não conseguiu desorganizar mais porque algumas coisas estão muito sedimentadas, como o Programa Nacional de Imunização, como a Estratégia de Saúde da Família, mas a questão do financiamento, a questão do teto, só em 2019 se perdeu na saúde 20 bilhões. 20 bilhões é muita grana. Então, assim, nós tivemos um caos estabelecido nesses anos em relação ao combate à pandemia. E, mais uma vez, atrasamos as vacinas das crianças. Está atrasada a vacina das crianças. Eu poderia ter vacina aqui para acima de 6 meses e aumentar a cobertura antes dessa onda. Né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Sim. Essa doença pode virar uma doença pediátrica daqui a pouco. Sim. Não sabe. E agora atrasando as vacinas bivalentes. O que ocorre? A cepa de Wuhan, aquela cepa da China, não existe mais. E as vacinas são para ela. Né? Então, agora, depois da alfa, da beta, da gama, a gente encontrou a Ômicron que escapa demais da resposta imunológica. E as bivalentes vêm com a original e com a Ômicron. E aí, reforça ainda mais o sistema imunológico. Essas vacinas é para se tomar depois de 3 meses da última dose de reforço. A Inês perguntou da China, Inês. Qual é a sua questão da China, para ser mais específica? Não começou de novo, a China queria fazer um lockdown Estão pesado, fazendo. protesto, misturou o protesto do lockdown com o protesto mesmo que é político, contra a repressão e tal. Mas parece que lá voltou também com gosto de gás. Foi na China, o Edson? Rapaz, a China é tão difícil da gente ter ideia dos dados, sabe? Quando a gente vai olhar... do problema da censura, né? A gente vai olhar os dados de mortalidade, quando a gente vai olhar, por exemplo, mortes por milhão de habitantes, que nós tivemos uma tragédia no Brasil, vocês sabem, né? Morreu 3 vezes mais no Brasil do que no mundo. Né? O mundo morreu em torno de 800 pessoas a cada milhão, aqui morreu 3.000 arregacetada. Né? Então, assim, na China é muito difícil você ter esses dados. Agora, eles têm uma política lá de tolerância zero. Então, a gente já viu aí pessoas correndo para sair de um shopping, quando se detectou positividade dentro do shopping, as pessoas ficam presas dentro do shopping durante o período da quarentena. É uma coisa louca, é uma coisa desesperadora. Esses dias eu vi na televisão pessoas gritando, né, nas janelas, né, querendo sair de casa e tal. Então, assim, é muito difícil comentar sobre a China, porque é um regime bem diferenciado e os dados que nós temos, nós não temos certeza se eles são corretos. Aqui o Leonardo lembrou bem do caso recente que a pessoa morreu no incêndio porque não podiam sair do apartamento por causa desse lockdown. E assim, aí teve o levante, realmente muita gente reclamando desse lockdown e tal. Aí vou trazer a pergunta da Natalícia, que eu acho que é muito interessante. A gente está com mais de uma variante da Ômicron circulando no momento, né? Tem a BA1 e a BQ1, que ela botou aqui. Se a pessoa que teve um desses tipos de variante, a BA1, por exemplo, se ela tiver contato com esse vírus segundo, aí o BQ1 se pode pegar mais leve, enfim, se ela se favorece nesse caso, se ela já vai ter uma imunidade contra essa segunda variante. Todas as vacinas que estão aí,
independente de ser BQ1, BA1, BA5, protege muito contra internação e morte. Então, isso é uma informação que nós temos que passar, né? Sim. Não é porque existem as novas vacinas que a gente vai esperar. Não, vai esperar mais nova. Não existe. Tem que tomar o reforço. Acontece que quando chegar as vacinas bivalentes, né, a BQ1, e já existe uma subvariante da BQ1, que é a BQ1.1, elas são provenientes da BA5. Então, a BA5 é a mãe delas todas. E vai existir uma vacina, quer dizer, já era para estar aqui, o Ministério da Saúde disse que chega em dezembro, eu acho que dá janeiro e não chega. BA5 está na vacina da Pfizer, a bivalente. Então, isso vai dar uma reforçada muito boa para controlar a transmissão. Como eu falei para vocês, a Ômicron, a transmissão dela é altíssima, ela escapa da proteção. Porque a gente tem que entender o seguinte, a vacina, o primeiro objetivo da vacina é evitar a pessoa morrer. A primeira coisa que a gente quer de uma vacina é evitar que a pessoa morra, né? Aí depois a gente quer evitar que a pessoa tenha sintomas, né? E depois, a terceira coisa que a gente quer na vacina é que ela iniba a transmissão. Como a gente está ansioso, a gente quer que faça logo tudo. As três coisas, rápido, né? Só que a gente conseguiu controlar, desde a Coronavac, né, as mortes, os sintomas, mas depois da Ômicron voltou a ter Covid com sintoma, voltou a transmissão, mas os hospitais não têm internação por Covid. Os dados também é difícil da gente ter certeza, porque como se faz Covid ao entrar no hospital, às vezes a pessoa entrou no hospital por causa que teve um infarto, mas aí estava com Covid também. Então, ele não entrou por causa do Covid, ele entrou por causa do infarto. Então, mistura esses dados também, fica difícil da gente fazer essa avaliação. Mas tanto as vacinas antigas como as novas vão proteger contra BA5 para internação e para morte. E quando a gente tiver cobertura suficiente das vacinas novas, o que a gente espera, isso a gente está vendo agora no mundo, eu não tenho essa resposta, mas o que a gente espera é que a transmissão caia. Não, Edson, só para um complemento, porque eu acho que pela pergunta dela foi relacionada a contágio mesmo. Quem se contagiou com uma dessas variantes, se entrar em contato com uma variante diferente, se vai ter uma imunidade melhor, se vai conseguir combater mais essa segunda possibilidade aí, essa segunda variante. Teoricamente, sim, porque se você teve contato com essas proteínas acabaram estimulando a sua resposta imunológica. Mas não dá para dar certeza, porque pode haver uma mutação tão interessante para o vírus que até desse contato que promoveu a imunidade, essa nova variante escape. Entendi. Cara, então assim, o que a gente está vivendo é o seguinte, antes você tinha uma certa segurança e tranquilidade de tipo, peguei Covid, vou passar aí 1 mês, 2 meses, sem provavelmente pegar de novo. Mas como agora tem mais de uma subvariante circulando, eu posso ter tido contato com uma, o meu coleguinha teve com outra, e eu estou aqui tranquilo, e ele também, a gente se encontra e um pega a variante do outro, é? Não, por quê? Porque as variantes elas compartilham antígenos iguais. Ah, tá. Então, isso garante uma imunidade por um tempo. Ah, né? tá. E para essas novas, a gente não sabe. Né? A gente não sabe se são 3 meses, 4 meses, 5 meses. Então, estamos dando essa informação porque é tudo muito novo, recente. Mas, então, assim, não é porque você pegou a BQ1 que você vai encontrar o coleguinha e vai pegar a BQQ1. Não, porque elas são muito parecidas ainda com a BA5, que é a mãe de todas elas. Certo, então, quando tu entra em contato com a variante, tu cria imunidade contra aquela carreira de derivados das variantes, que são pequenas alterações de uma variante maior, que é a Ômicron. Se a gente tivesse governo, que não tem, né? Você bem que o Ministério da Saúde é um caos, acabou-se, a gente sabe porque está vendo. Se a gente tivesse governo, seria o momento agora de voltar a recomendação de usar máscara, voltar a recomendação de evitar aglomerações, voltar aquelas, não lockdown, assim como foi no 2020, mas seria a hora de fazer essas recomendações? Se a gente tivesse governo, né? A Anvisa, na verdade, a gente não teve gestão de absolutamente nada. Nesse filme que eu estava procurando aqui, que eu vi o trailer, eu já fiquei impactadíssimo com o filme. Aparecem cenas das pessoas em Manaus, com os tubos de oxigênio, fita crepe, botando o nome dos pacientes para qual era. É uma coisa surreal, gente. Então, assim,
A Anvisa, quando liberou o uso emergencial das bivalentes, ela recomendou o uso de máscara. Por quê? Porque esse negócio tem uma contaminação muito alta. Então, a taxa de contaminação em São Paulo já está de 1,4 quase. Então, assim, contamina muito fácil. Vocês viram aqui no começo dessa conversa, fulano está, ciclano está. Se a gente usa máscara, a gente diminui a velocidade dessa transmissão. E a possibilidade de a gente diminuir essa curva mais rápido aumenta. Então, assim, eu sei que está todo mundo de saco cheio de máscara, mas vai dar aula num lugar fechado, máscara. Vai ter uma reunião num lugar fechado, máscara. Vai para um elevador, máscara. Né? Se você quiser evitar, falei, são bilhões de vírus quando o indivíduo tosse, uma tossinha. Fiquei com nojo desse horror de vírus que tu disse, que tu nem sabe. Rapaz, é desesperador, mas é isso, é muito, assim, é puxado, né? Então, e realmente a gente, nesse momento, a gente está vendo aí as notícias da transição do pessoal do Lula lá em Brasília, principalmente o setor da saúde, talvez seja o pior, é terra arrasada, completamente. É uma tragédia que o governo vai encontrar, o governo Lula vai encontrar para restabelecer uma ordem naquele negócio. Tá um absurdo. E eu achei ridículo ontem, não sei se vocês viram, o Queiroga, o Marcelo Queiroga assinando um documento com o Ministério Público, com o Aras, os dois assinando um documento para, sei lá o quê, da Covid também, assim, tipo, não, para restabelecer, sei lá o quê, fazer uma campanha de vacinação para Covid. Gente, isso aí não. Ai, que Edson, ódio, gente. eu fico imaginando a tua cara, né, o teu sentimento quando passada, não foi essa semana, o Arthur Quioro, né, que é ex-ministro da Saúde, ele deu uma entrevista falando que todas as, né, todo o sistema vacinal de todas as vacinas no Brasil estão em atraso. Houve um desmonte, assim, uma interrupção, né, do nosso esquema exemplar de vacinação. Como é que tu encara isso? E dá para a gente recuperar? Porque agora é o seguinte, é tentar recuperar, né? Dá para a gente evitar que essas voltem, a pólio, enfim. Quais são as perspectivas? Olha, a gente teve volta de sarampo, teve volta de pólio por falta de vacinação. Né? O governo Bolsonaro acabou de ajudar muito isso que já estava acontecendo, a bem da verdade. Nós já, no 10 anos, 15 anos atrás, a gente tinha 95%, 90%. Eu me lembro que nessa época eu trabalhava, olhava os dados, tinha 105% de cobertura para vacinas só para isso. Como é que pode? Né? Porque o pessoal passa de massapê aqui, a gente vai e vacina também. Então, assim, era um orgulho, né? Hoje a gente tem para todas as vacinas praticamente, que a gente tem que atingir 80%, 90%, uma redução importante da cobertura vacinal. Né? O fato é que é preciso gerar informação de qualidade para que a população volte a levar os seus filhos para tomar as vacinas. As vacinas, todo ano tem vacina nova, todo ano chega uma vacina nova, uma atualização, das meningites, que a gente, eu não sei a idade de vocês, mas eu me lembro quando eu estava no colégio, tinha meningite aí, que a gente ficava desesperado para poder beber água no bebedouro. Era Né? o caos. 1970, porque eu sou mais velhinha do que você, Edson Teixeira. 1971, 72, teve uma onda de meningite que até era no tempo da ditadura, que a ditadura proibia de divulgar. Exato. Então, assim, Essa história foi horrível. Eu botei até o apelido de um Fusca velho que eu tinha de meningite, porque o bichinho se tremia. Mas era proibido divulgar meningite, por causa no tempo da ditadura. Uma coisa semelhante como agora, esse desgoverno, que também não é para divulgar, é uma besteira, é isso, aquilo, aquilo outro. Faz parte desses regimes, assim, como uma ditadura, como isso aqui também é uma ditadura, ao reverso. Está entendendo? Teve a meningite, foi uma coisa muito, muito séria no começo do 70. O começo dos 80, o meu marido teve também, ele era bebê, ficou surdo de um ouvido por causa da meningite. Foi o efeito colateral da doença nele, mas viveu, né? Tá vivo aí. E escuta, é meio moco, né? O bichinho, meu o cônjuge. Mulher, Maria. Não, mas ele disse que acha bom, quando a Camila está falando muito, ele exatamente, vira ele vira do outro lado, é ótimo. Então, é isso. Além do laboratório, a gente tem um projeto chamado Projeto Imuno Ensina, onde a gente tem levado informação para as escolas profissionalizantes
sobre os temas de imunologia e de vacinas também. Então, eu acho que é por aí, é pelas crianças, pelos jovens, espalhando boas notícias, boas informações. É uma gotinha no oceano, são as escolas profissionalizantes de Fortaleza, que a gente consegue acesso, que as diretoras têm disponibilidade para ofertar o horário de contato com essas crianças. Então, assim, é preciso que a universidade saia, né? Eu valorizo muito o artigo científico, a carreira da gente, a moeda é essa, mas está na hora da gente parar um pouquinho e, peraí, agora vamos dar a nossa contribuição à sociedade. E, no meu caso, a contribuição é essa, é gerar informação para que as pessoas percebam a grandeza que é o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. O preço dessas vacinas, né? Ter isso de graça. Né? É uma coisa ilógica. Quando nos Estados Unidos, tudo bem, tem que pagar o diabo da vacina. Aqui não, aqui nós estamos espalhados numa rede aí gigante pelo Brasil todo. As unidades de saúde, você entra lá, tem a geladeirinha, cuidado, o maior do mundo, com temperatura e tal, não sei o quê, para garantir. E a gente não pode deixar que essas taxas caiam mais do que já caíram. Tenho esperança, né? Nós tivemos uma redução, como eu falei aqui, do investimento em saúde, em ciência e tecnologia, que é a área que eu atuo, foi um desastre, um desmonte completo, sem IPQ, sem edital, CAPES, bolsa cortada, não aumento de bolsa, um caos absoluto. E coisas como essa, gente, vocês têm que concordar que é o seguinte: quando você para abruptamente os investimentos em saúde, em ciência e tecnologia, para você retomar de novo, a inércia de repouso é pesadíssima. Por quê? Porque os projetos param, daqui que você recupere tudo isso, equipamento quebra, estudante foi embora. Então, assim, vamos ter que começar realmente da base, novamente, a reestruturação da educação, da saúde e da ciência e tecnologia no país. Aqui, ó, o Edson deixou no chat o nome do filme que ele falou, Quando Falta o Ar, e diz que tem um trailer no YouTube. Tô já doida para ver, depois vou já botar. Apesar que, né, dá aquele Vai ser gatilho pesado. deve, dá o gatilho, dá Dá o o gatilho. título, quando falta o ar, já fiquei assim. Já. Mas a gente, Edson, não sei se você tem esperança, eu pelo menos tenho, digamos que sim, do nova era, a partir de janeiro, esse novo governo e tal, que retome, como você disse, vai ser difícil retomar investimento e tal. Mas, por exemplo, na área de saúde, nessa parte da imunologia, das campanhas de saúde, você tem esperança que volte isso? Porque não tem campanha também. Esse governo nem isso faz, não faz nem campanha. Inês, eu acho o seguinte, às vezes, não é só dinheiro. Às vezes, é um Exato. presidente da República olhar para o seu povo e dizer, tomem as vacinas. Só Isso. é simples assim. É o exemplo. Ele ir lá Rodou tomar, né? Aquela cena do Serra dando a vacina no Lula, coisa mais linda do mundo. É isso, né? É isso. ia lembrar disso, é a atitude, entendeu? Agora, se você diz que vai criar rabo, que vai pegar AIDS, que vai... Vai Aí botar um chip em você, não sei o quê, que vai lhe monitorar. até parece que nós já não temos chip, e nós vai comprar, a gente vai comprar, né? Então, assim, eu tenho esperança, Inês, que agora a gente tenha mudança no processo de informação, né? Que a informação chegue de forma melhor, enquanto se recupera. Eu acho que enquanto não tirar, vai ser um governo difícil, na minha opinião, porque enquanto não tirar esse negócio desse teto, que é o teto só para pobre, né? O teto de rico não tem, mas o de pobre, não pode falar em pobre, porque é um teto horroroso, não pode furar o teto, né? A gente não vai ter condição de oferecer o que a gente oferecia no passado. Mas a mudança de atitude e da informação na área da saúde, eu espero que tenha um nome importante para assumir a pasta, porque o trabalho que se tem depois de Pazuello, depois que eu não sei nem os nomes dos outros que passaram, porque tem um que passou e mentiu o currículo, teve outro que nem assumiu por causa disso, teve outro que viu, olhou e disse, não, aqui mesmo não, vamos Era embora. Nelson, aquele que demorou bem pouquinho, era Não, Nelson. mas isso aí é o Nelson Teich, Nelson Teich, É. cara de zumbi. Não, o que eu achei graça é que a mulher a médica, né, que o Bolsonaro chamou, inclusive, para ela ser
para consultá-la, enfim, para convidá-la para ser ministra. Ela foi lá, falou com ele, e ela disse não, na cara dele. Ela tá hoje participando da transição do Lula. Eu achei fantástica. Essa Ave aí foi Maria. a que viu, eu tô ficando velha, não é doida não, né? Exatamente. Porque, assim, eu acho que todo mundo tem posição política. Mas a ciência, quando você estuda, ela é muito clara, não tem opinião, assim. A ciência ela vai construindo por camadas. Mas não tem como você, depois de um monte de camada, dizer a Terra é plana. Não tem, né? Então, não é questão de opinião, é questão de evidência claríssima, né? E aí, essa moça, que eu acho que ela era até afinada com o pessoal do Bolsonaro, mais para o lado direito, quando viu o escarcéu, ela foi até depor na CPI, deu um show na CPI, né? Edson, sabe o que é que eu vejo uma galera dizendo? Só para terminar, que assim, que eu lido, né? Eu escuto negacionistas e tem uns que dizem assim: o pessoal está morrendo menos porque já teve contato com vírus, porque já é imunidade de rebanho. Tem muito isso, assim, de todas as formas, eles cercam as vacinas para tentar desqualificá-las, né? Sempre encontram uma forma, um conto da carochinha para desqualificar a vacina. Porque, não sei se vocês lembram, aquele Osmar Terra, né? A cada 2 meses ele dizia, está acabando, está acabando. Está acabando é o povo, morrendo, milhares e milhares. E ele dizia, não, mas a imunidade de rebanho, a imunidade de rebanho. Gente, isso não existe. Imunidade de rebanho é a selva. É você não ter controle da doença e deixar o Deus dará. E aí morre muita gente. E foi o que aconteceu. A ausência de gestão, e aí faz-se a imunidade de rebanho. Inclusive, do ponto de vista médico, a gente nem chama imunidade de rebanho a imunidade por doença natural. A gente chama imunidade de rebanho a imunidade por vacina. Por quê? Porque você cria um cinturão dentro daquelas pessoas que podem se vacinar, porque em uma campanha de vacinação, você já considera as pessoas que não podem se vacinar. Os imunossuprimidos, as crianças, com a vacina nova. E tal. Então, essas pessoas, quando elas estão dentro de um cinturão de proteção, por conta das outras, então a vacina é um ato comunitário, não só individual, essas pessoas também estão protegidas, né? Então, aí sim a gente fala imunidade de rebanho. Por quê? Porque tem um rebanho de vacinados que evita que o vírus propague. Essas pessoas mudaram os conceitos, falaram de imunidade de rebanho para garantir as suas verbas e os seus discursos negacionistas, mas está cada dia mais claro. Está ficando cada vez mais difícil para esse pessoal. O que me angustia é ver dentro da Universidade Federal do Ceará alguns professores, inclusive do curso de medicina que eu trabalho, com alguns discursos negacionistas. Isso me deixa muito triste. Chegamos a esse ponto, né? Não, Edson, é isso. Talvez seja o maior problema, porque os médicos, e aí vou falar de uma maneira mais ampla, né? É uma categoria profissional que guarda um saber que é muito importante, né? Que é o saber da saúde, enfim, de combater doenças e tal. E a sociedade como um todo sempre respeitou muito o saber médico, né? Então realmente sempre legitimou muito esse discurso, né? Você chega num consultório médico, não é para questionar o médico, é para aceitar o que ele falar. Ele que vai te dar o teu diagnóstico, né? E a gente se deparou com essa situação de médicos negacionistas dizendo isso. Não é para tomar vacina. Questionando, recomendando medicações que desde o começo eram questionáveis, depois se comprovou que não eram eficazes para essa doença, mas insistindo nisso. Até as paradas mais bizarras, como aquele tratamento com ozônio. Gente, isso foi médico que produziu isso aí, sabe? Então, é um problema. É um dilema que, assim, eu acho que tem um impacto na classe médica pesado, viu? Eu sou eu cheguei outro dia, fui com meu filho e estava tendo uns pesadelos, uma coisa mesmo de sonambulismo, fui numa médica, aí cheguei no consultório, são poucos neuropediatras que atendem plano de saúde, né? A maioria você tem que pagar, né? Aí eu fui numa do plano, beleza. Fui lá, o pediatra dele tinha recomendado essa mulher, fui lá, tava lá o adesivo do Bolsonaro na parede. Aí essa mulher, o exame que ele fez lá do sono e tudo, não deu nada. Nada. Ela mesma falou, não deu nada. Mas ela falou, não, vou passar aqui zinco, vou passar sei lá mais o quê. Eu falei, meu... E tinha no consultório dela um adesivo do Bolsonaro, para completar a cena.
Aí você fala assim, gente, eu não vou fazer nada que essa mulher falar. Não tem perigo de eu fazer. Não existe hipótese. Então, pronto, assim, é uma situação que é triste, eu acho, para a classe médica. E para a gente, para a sociedade, que a gente era um saber que a gente tinha como certo, como algo confiável, aquela coisa para estabilizar mesmo a sociedade. A gente acredita, né, que funciona e tal, a medicina, e de repente a gente começa a desconfiar por conta disso, dessas atitudes negacionistas. Eu não quero individualizar em uma classe, mas assim, eu penso que a Universidade Federal do Ceará tem um peso muito forte. E quando você vê um professor da Universidade Federal do Ceará defender o indefensável, é porque essa onda de negacionismo atingiu o cérebro das pessoas num nível muito hard. É preciso saber ler os artigos e transmitir de forma clara à população num momento de crise. O cientista também serve para isso. E não tentar insistir em uma opinião. Pode mudar. Pode ser que daqui a 3 meses eu faça outra live com vocês e, gente, aquilo que eu falei mudou isso aqui. Né? Vocês se lembram que o Drauzio foi atacado violentamente pela galera bolsonarista porque ele deu uma opinião no início da pandemia e depois aconteceu uma coisa diferente, que foi o espalhamento, a gravidade e tudo mais. E é preciso entender que, ao conviver com uma doença nova, a gente tem que buscar as evidências que estão mais próximas para uma tomada de decisão. Vocês lembram que lá no começo a gente não sabia nem como tratar. Fica em casa, não fica em casa, vai para o hospital, pega outra coisa, espera para respirar mal para ir. Depois foi se criando evidências para se poder conduzir melhor esses casos. Mas, de novo, educação e informação de qualidade. A minha esperança na universidade é quando eu digo não mesmo, esse reitor sair, né, porque ele também é dessa mesma linha, da extrema-direita, do negacionismo e tal, a minha esperança é essa, que quando ele sair, já está perto, né, acho que já tem 7 meses, 8 meses para o fim do mandato, que as coisas também mudem, que saia lá o parente da Natalícia, cadê tu? Que essas pessoas saiam e volte, porque a universidade nunca teve isso. Nunca não, é exagero, mas não era assim, tá entendendo? Aí é a minha esperança, não sei se isso aí é eu que quero, sou eu que quero, ou é que vai ser assim, que mudando esse Cândido e mudando os asseclas dele, aí acho que mude isso também, que a Universidade Federal nunca foi assim, criatura. A gente tomou um susto. Na universidade tem esse ciclo, né? Mas acho que em termos sociais, essa parte essa confiança na medicina vai demorar mais. E aí eu acho que na formação dos novos médicos tem que ser melhor trabalhado, sabe? Tem algumas questões que tem que mudar. Porque os novos médicos, a gente sabe que tem meninos lá estudando, 20 anos, 21, 22, 23, negacionistas também já. Tem. Os alunos lá, assim. Tem. Assim, eu acho que tem profissional bom e ruim em todas as áreas, né? Todas. Claro. O que a Camila falou é que a gente tinha uma confiança muito grande em qualquer profissional médico, né? Eu me lembro no passado, só para descontrair, que tinha classificado nos jornais, quando o cara ia vender o carro, dizia assim, carro de médico. Que era assim, era um carro que era muito bem cuidado. Caramba, boa lembrança. Isso aí. Boa. Então, assim, a gente confiar. Hoje em dia é preciso ter informações, e isso é natural, de qualquer profissional, né? Por quê? Porque nós temos profissionais mais atualizados, menos atualizados, eu acho que tem que se escolher bem. Acho que, Inês, essa quantidade de pessoas dentro da universidade que existe, é um absurdo que exista, mas é uma minoria muito pequena, e que quando as coisas voltarem à normalidade, essas pessoas vão voltar a se esconder como fizeram durante todo o tempo. Se Deus quiser, é o que eu espero, é o que eu desejo, e que espero que aconteça mesmo isso. Contando os dias e as horas. Vamos chegar ao final dessa conversa. Foi bom, mas foi ótimo. Olha, Edson, você nos aliviou a alma, ao mesmo tempo reforçou a importância de, tipo, gente, bora usar a máscara, né? Vamos voltar com essa medida super importante, ter esse autocuidado e cuidar dos outros, né? Que é isso que a gente tem que fazer, espalhar essa palavra. Assim, isso não vai...
impedir que, lógico, a doença se espalhe, porque, enfim, é muito contagiosa mesmo, mas vai reduzir a velocidade desse espalhamento. Isso é importante porque a gente sabe do impacto que isso causa no sistema de saúde, né? E esperando que em janeiro a gente tenha a bivalente chegando. Que eu acho que assim, é o Lula chegar, uma das primeiras medidas, ele tem um bocado de primeira medida que ele vai ter que tomar. Mas uma das primeiras, talvez a primeira, é comprar essa bendita vacina, porque, pelo amor de Deus. Eu queria só outra pergunta. Existe aquela história do ciclo. Você está com Covid, 8 dias, você está livre. A pessoa está livre mesmo com 8 dias, 7 dias, ou é necessário fazer um teste novamente para dar negativo e a pessoa não sair espalhando lá a Covid? É assim, Inês, a gente já tem um gráfico que a gente olha e ele já é bem desenhado em relação a quantos dias a gente deve fazer o exame, porque tem mais vírus, quantos dias a carga viral ainda está muito alta, que é quando você tosse, você manda um monte de vírus para o ambiente e tal. E aí, isso, a partir das vacinas e tal, esse tempo foi até diminuindo. Lembra que era 14 dias e tal? Hoje a gente encurtou isso para 5 dias, porque as vacinas ajudaram, inclusive, nisso, a reduzir o tempo de transmissão das pessoas que contraíram o vírus. Eu, em junho, tive Covid, eu era igual a você, achava que era corpo fechado, não tinha tido. Mas em junho eu contraí. E aí eu passei 11 dias isolado e fiz o exame. Na verdade, eu fiz o exame no 9, depois eu fiz o exame no 11, e aí consegui sair no 11. Somos um país de 220 milhões de pessoas, não dá para dizer todo mundo vai fazer o exame para poder sair. Então, o que se faz? Se olha dentro desse gráfico, olha, 5 dias é um tempo de isolamento suficiente para a transmissibilidade estar bem baixa. Por isso que a gente libera as pessoas. Ah, tá ok. Ótimo. Deu para entender. E os testezinhos de farmácia são tão bons, né? Eles, assim, no começo eles eram bem fraquinhos, assim, meio ruins, mas agora parece que estão tendo uma resposta boa, né? Na verdade, os primeiros testes que a gente teve, que até o UFC fez, eram os testes de anticorpos que não serviam de absolutamente nada. Eu fiz a porcaria desse teste IgG aí. e IgM, né? Porcaria. Era caro, era tipo 300 conto para fazer em laboratório. Pagava até do cartão de crédito. Você vê para nada. A ciência correu tão rápido, fez o genoma desse negócio tão rápido, e o Brasil participou, que a gente conseguiu fazer testes com a tecnologia de cromatografia de papel, que ela tem uma sensibilidade muito alta, uma especificidade muito alta. Então, esses testes de farmácia hoje, que usem o swab, né? Certo, sim. Melhor, tal, nada de furadeira, essas coisas. É o certo. swab. Esse teste E está barato agora, né? Está bem barato. Acho que baixou o preço. Né? R$ 49,90. Baixou. Baixou. Que fui eu? Foi minha internet. Ai, que inferno. Não, mas vai dar certo. Peraí, pronto, voltou. Eu que estava zoada aqui, né? Não, eu só ia comentar que eu sou especialista em fazer aqui em casa. Quando alguém está com suspeita, eu que faço. Mas aí é o desespero aqui. O povo tem ódio de mim. Camila, a tua mão é grande, tudinho. Pesado. Tu é toda grandona, tu deve enfiar. Imagina aquilo enfiando, vai bater aqui no miolo da pessoa. Não, jamais ia fazer. Não, o meu marido não teve coragem de fazer sozinho. Ele disse, não, faça. Aí depois ele se arrependeu até a última geração. Mas eu vou fazer o quê? Mas saiu e deu positivo, bem direitinho. Fiz bem direitinho. Matar miserável. O medo da família da Camila não é a Covid, é o exame. Uhum. É bruta. Oi, gente, ó. Vamos encerrar. Essa conversa foi boa demais, né? Ainda deu para dar risada. Olha que coisa, né? A gente falando de Covid. A gente ri até de Covid mesmo. Pelo amor de Deus, como é que pode um negócio desse? Obrigado, viu, Edson? Foi massa demais. Brigadão. Esperamos, de repente, em outro momento, conversar contigo sobre um assunto mais leve, né? Coisas mais legais, né? E, gente, obrigada pela presença de todo mundo que esteve aqui com a gente. Valeu demais.